Empreender na advocacia não é para todo mundo. E se você quer empreender na advocacia, é importante que você assista esse vídeo até o final, para que eu possa te explicar o beabá, que vai muito, muito, muito além do que os famosos coaches na internet tentam te passar dia após dia. Me chamo Rafael Paiva, sou advogado criminalista, sou dono do meu próprio escritório, já mentorei muitos advogados, tenho os meus cursos. E eu quero abordar um tema aqui com vocês que não é popular, é um tema que para muita gente que vai assistir pode ser um soco no estômago, um balde de água fria, e eu vou me basear aqui principalmente em um story que eu acabei de assistir. Então eu tive esse insight de falar sobre esse tema a partir de um story que eu assisti do Ícaro de Carvalho, que é uma pessoa que mexe com marketing digital, que eu sigo há muito tempo, e é uma pessoa que tem um tipo de abordagem mais realista, mais condizente com aquilo que eu considero como sendo mais honesto de alguma forma. Então vamos falar um pouquinho sobre empreender. E claro, nosso foco aqui sempre é na advocacia, porque nós somos advogados e falamos para advogados. Pessoal, o que eu vejo aqui, tanto no meu escritório como professor, e esse não é um pensamento muito antigo meu, é um pensamento até que recente, ou seja, eu mudei algumas crenças que eu tinha para chegar nesse pensamento e eu fiz essa mudança de pensamento baseado principalmente na minha experiência prática, não é em algo que eu li num livro ou assisti um vídeo, é minha experiência prática. Hoje, para advogar, você precisa ser bom tecnicamente e para empreender, você tem que ser bom tecnicamente e também tem que ter outras habilidades que nem todo mundo tem. Já houve uma época em que eu defendia que qualquer pessoa aplicando determinado método poderia empreender na advocacia. E analisando a prática, vendo o desempenho dos meus alunos, hoje eu tenho alunos que estão muito bem na advocacia, que montaram seus escritórios, pagaram o preço que tem que ser pago e hoje estão colhendo os frutos. Ok, excelente. Agora, eu não posso deixar de te mencionar que a maior parte não tem sucesso. Veja, vou fazer um ponto e vírgula aqui. Não tem sucesso no empreendedorismo jurídico. Tem sucesso como advogado, não necessariamente como um advogado empreendedor. Porque para empreender, você tem que estar maduro. Para empreender, você tem que estar pronto. E eu pego até a minha própria história. Eu fui servidor público, eu não trabalhei como empregado em escritório de advocacia, mas eu fui servidor público por quase 10 anos. Eu fui professor de faculdade, CLT, fui professor de curso preparatório, enfim, tive uma jornada até descobrir que eu poderia empreender. E na minha época era muito mais difícil empreender, não tinha internet como tem hoje. Então, hoje é mais fácil empreender. Só que é, você tem que fazer algumas contas para você conseguir dar esse caminho. Aqui no escritório, por exemplo, não vou citar nomes, mas já passaram alguns advogados, alguns medianos, alguns bons tecnicamente e outros muito ruins. Trabalharam como associados aqui no meu escritório. E alguns deles chegaram aqui sem saber bulhufas da advocacia. E quando eu falo bulhufas, é saber a prática, é saber o dia a dia, é saber a atuação mesmo. Como advocacia técnica. Não sabia nada, chegou totalmente crua, júnior do júnior do júnior. Em 6 meses atuando aqui, a pessoa passou a entender que ela era algum tipo de especialista na área.
E não é. 6 meses é um tempo extremamente curto para ter a audácia de dizer que você é muito bom em alguma coisa. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui nesse vídeo é: para empreender na advocacia, você tem que ser bom tecnicamente. E, mais aqui, você não é bom tecnicamente com com 6 meses, um ano e meio de carreira. Você precisa comer muito pasto para você dizer que você sabe alguma coisa. E eu vejo alguns desses advogados que saíram aqui do meu escritório para montarem os seus próprios negócios, dizendo-se especialistas na área X dentro da advocacia. E não eram, né? Não eram. Então, nem o passo 1 para empreender eles conseguiram desenvolver. Quanto mais o passo 2, o passo 3, o passo 4, por aí vai. Então você tem que ser bom na advocacia, tecnicamente. E eu digo para vocês o seguinte: é uma regra geral, tá? Eu digo que é uma regra geral porque, por exemplo, não foi o que foi aplicado para mim. Eu tive uma jornada diferente, uma jornada como servidor público. Mas olhando para a maioria, o que eu vejo é que é imprescindível você ter bagagem dentro de um escritório de advocacia. É você ter bagagem com a mão na massa, com a sua pele em jogo, você realmente exercendo a advocacia, tendo como background um gestor, um sócio, alguém mais experiente que vai te indicando os caminhos, porque a advocacia, ela não é preto no branco. A advocacia, ela tem várias e várias nuances e vários porquês e vários senões que podem aparecer e você, com o tempo, vai descobrindo isso. Quando você está sozinho, você tem uma chance extremamente grande de não conseguir exercer uma boa advocacia. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é: todo mundo tem direito de sonhar, tá, pessoal? Não estou aqui para tirar o direito de ninguém de sonhar. O meu ponto aqui é uma carreira estável, uma carreira estruturada na advocacia, no meu ponto de vista, passa necessariamente por você passar pelas etapas. E trabalhar num escritório de advocacia é a primeira etapa. De preferência, um escritório de advocacia que não seja massificado. Um escritório mais boutique, um escritório menor, onde realmente você queime os seus neurônios, onde você faça a sua cabeça funcionar. Porque tem muito escritório de massa que paga até um pouco melhor do que escritórios boutique, mas ali você não vai desenvolver nada na sua aptidão técnica. Você vai sempre usar modelos e é um copia e cola, uma coisa desumana que não vai te ajudar em nada. Então eu entendo que a gente trabalha para ter dinheiro. Então se você precisa do dinheiro, não tem problema você optar por isso. Mas de preferência, um escritório menor vai te ajudar muito a dar estes primeiros passos. Tá legal? Outro ponto importante então, o primeiro ponto, recapitulando, você, para crescer na advocacia, para você sonhar um dia em ser o dono do seu escritório, você tem que passar as etapas e ter habilidade técnica é a primeira etapa, não adianta, tá? Lembrando que essa é a regra geral. Tem pessoas que são extremamente boas de negócio. Elas já nascem com um chipzinho ali que eles são bons de negócio, são bons de estruturar equipe, eles são pessoas que nascem com a veia empreendedora. Só que 99% das pessoas não nascem com essa veia empreendedora. É o meu caso, por exemplo. Eu tive que desenvolver. Tem gente que já nasce com isso. São pessoas expansivas, extrovertidas. E para elas o mundo é diferente. Agora, provavelmente, e eu falo isso com base em estatística, provavelmente esta não é a sua realidade. Então, para a sua realidade, tem que passar pelas etapas. Beleza?
Outro ponto que você tem que levar em consideração, que nenhum guru de internet vai te ensinar, e ele não vai te ensinar, não é porque ele não sabe. Alguns até não sabem, porque nem tem equipe, nunca empreenderam na advocacia. Eles são bons em falar. Mas tem uma parte que sabe, mas não te fala isso porque isso vai te desanimar. Você tem que fazer algumas contas. Porque o que eu vejo muito acontecer, e lembra que eu disse que tem muito advogado que trabalhou comigo, que depois vai embora, vai empreender, e não dá certo. Não tem nenhum que deu certo até hoje. Pode ser que um dia dê. E eu faço votos, de verdade, de coração que dê. Meu objetivo aqui não é atacar essas pessoas, é simplesmente de te mostrar que este não pode ser o seu erro. Mas faço votos que vençam na advocacia, dentro do tempo devido. Pessoal, tem uma conta que você tem que fazer na advocacia que é extremamente importante. Que conta é essa? Muitas vezes você sai de um escritório onde você trabalha e você vai com tudo para captar clientes. E você nem tem as manhas disso, mas você dá uma sorte lá e capta 1, 2 clientes. Pode ser que você olhe para esses honorários e você pense, nossa, se eu fizer isso 10 vezes, eu vou ganhar X vezes mais do que eu ganho, do que eu ganhei ou do que eu estou ganhando no escritório de advocacia, quando eu era um advogado associado. E isso não é difícil. Isso não é difícil. Quando eu saí da polícia e fui advogar, no meu primeiro mês eu fiz 10 mil reais de honorários. Isso já faz um bom tempo, tá? 10 mil reais naquela época era bastante coisa. E tudo bem. Só que, vamos fazer a seguinte conta. Você pegou um cliente que vai te pagar, sei lá, pegar uma ação boa aqui. Primeiro que se você não tem autoridade, você não é visto pelas pessoas, você não é conhecido, você tende a não poder cobrar muito bem. Vamos imaginar que você pega uma ação por 5 mil reais. O cliente vai dividir em 10 parcelas de 500 reais. Tudo bem. Só que 500 reais por mês não paga nada. Provavelmente não vai pagar nem o sistema de gestão que você vai precisar. Então você vai precisar de mais? Então vamos imaginar que você deu uma puta sorte e você captou 10 clientes pagando 500 reais por mês. Ou seja, você fechou o mês com 5 mil reais. Beleza. Só que você vai ter que atender 10 clientes. E você vai ter que atender 10 clientes e, eventualmente, para atender esses 10 clientes, você vai ter que contratar uma pessoa para te ajudar, um estagiário que seja. Coloca na conta. Vai ter que pagar a bolsa desse estagiário, R$ 1.500, que seja. Colocou lá R$ 1.500. Então, dos 5 mil, ou seja, não tem mais 5 mil, você tem 3.500. Você tem agora 3.500 reais. Só que não é só isso, você tem os custos do seu escritório. Que você trabalha de casa, mas você vai ter que pagar internet, vai ter que pagar água, luz, os seus gastos normais. Você não vai ficar com esses 5 mil. No mês seguinte, você vai ganhar mais 5 mil. Até chegar no 10º mês. No 10º mês, você provavelmente, e aqui que eu quero que você preste atenção, você provavelmente vai continuar tendo os seus 10 clientes, pelo menos, só que eles já pararam de pagar. E o trabalho provavelmente não acabou, porque é difícil uma ação demorar menos de 18 meses no Brasil. Você vai estar com esse cliente na sua carteira ainda. Ou seja, você vai trabalhar para ele, entre aspas, de graça. É entre aspas porque você já não está mais de graça. Você ganhou já pelo trabalho. Só que ele não vai te pagar mais. Ou seja, você já tem que ter em mente que não dá para ter só 10 clientes, porque daqui a 10 meses acaba. Então, nesses 10 meses, você vai ter que ir captando outros clientes. Que você consiga captar vários clientes, você tem que imaginar que em algum momento, e isso acontece em toda a advocacia, que em algum momento essa bolha vai estourar. E quando que ela vai estourar? Que você vai ter que ter
todos os meses clientes novos entrando na sua advocacia, os clientes antigos vão deixando de pagar porque já fizeram a quitação do contrato, isso sem contar a inadimplência que acontece, e depois disso você vai continuar trabalhando para ele sem receber mais nada por isso. E vai ter que colocar mais e mais e mais clientes. Então, isso vai se transformando em uma bola de neve. Ninguém vai te falar isso na internet, porque as pessoas não têm interesse que você conheça a verdade, que você saiba o que vem depois do, entre aspas, sucesso na advocacia. E como é que você resolve, entre aspas, esse problema bom, que é de todo mês o seu escritório tem que crescer? Contratando gente, contratando mão de obra. Então você vai começar com estagiário, depois você vai contratar advogados associados e vai ter que pagar para esses caras. Vai ter que lidar com pessoas que muitas vezes são ruins tecnicamente, com profissionais advogados que não têm nenhum tipo de comprometimento com o trabalho, vai ter que lidar com problemas muito sérios com relação a entra e sai de funcionários. Então deu para entender que esse é um problema que todo escritório tem e passa. Não é um problema ruim, é um problema diferente e você vai ter que aprender a lidar com este tipo de problema. Sacou? Por quê? Porque ele vai surgir. Então, a advocacia autônoma, ela é a pior escolha que um advogado pode tomar para a sua carreira, porque ela é uma bomba relógio e em algum momento esta bomba relógio vai explodir no seu colo. O ideal é você migrar para a advocacia empreendedora. Só que na advocacia empreendedora começam a entrar os famosos riscos do negócio. Você tem que se preocupar em todos os meses captar novos clientes. E aqui eu estou simplificando ainda, porque isso de captar novos clientes não é fácil. É difícil para um caramba. Ou você tem muito carisma, você tem uma identidade e você consegue captar esses clientes de forma orgânica nas redes sociais, ou você vai ter que pagar tráfego pago. Está cada vez mais difícil, não é milagre. Você coloca uma nota para o cliente vir e você ganhar dinheiro, não sabe quando, onde, como e por quê. E você também vai poder fazer no offline, que é muito mais difícil, a não ser que você seja uma pessoa muito bem relacionada. Então, no final das contas, a advocacia é relacionamento. Se você é bem relacionado, você já parte na frente da maior parte dos seus colegas. Agora, a maior parte das pessoas não é bem relacionada, a gente sabe disso, tá legal? Então, olha só a problemática, não é só você, e eu vejo muito advogado dando os primeiros passos, e eu sei de coração que é um primeiro passo. Eu sei que alguns destes que deram o primeiro passo, alguns poucos desses vão ter a constância, vão ter a garra, vão ter a dedicação de pularem as dificuldades, de transpassarem essas ondas e conseguirem o resultado esperado. Mas isso também vai demorar e também vai exigir que você corra riscos. Se você não quer correr riscos, eu te falo isso na maior amizade possível que eu possa ter com você. Se você não quer correr riscos, é importante que você não comece a empreender, porque empreender sempre envolve riscos. Não existe renda passiva, não existe isso de você ganhar sem trabalhar, é trabalho duro. Muitas vezes, como empreendedor, nem vai ser um trabalho duro você sentando no computador para escrever, para bater uma petição, mas vai ser um trabalho duro de outras formas, de gestão. É muito mais fácil você elaborar uma petição inicial do que você lidar com gestão de um escritório, com gestão da equipe, com gestão dos clientes que começam a ficar irritados porque o processo demora e demora e demora. Então são habilidades que você vai adquirindo com o passar do tempo. A minha preocupação aqui, principalmente, é de te clarear o caminho, não é de te desanimar. Agora, e aqui eu vou dar um soco no seu estômago mesmo. Você me desculpe por isso, mas quando eu sentei aqui, nessa salinha, dentro do meu escritório,
para gravar esse vídeo, o pressuposto era que eu falasse 100% da verdade para você. E a verdade nua e crua é: se você não é bom em captar clientes, se você não tem já uma máquina rodando de captação de clientes, não vá se aventurar empreendendo na advocacia. Você vai se frustrar, você vai sair com dívidas, porque sem cliente, meu bem, não tem escritório. Sem cliente não tem advocacia. Quando você trabalha para alguém, teoricamente, você não precisa se preocupar com isso. O cliente já existe. Você tem que exercer a parte técnica. Quando você é a pessoa responsável por trazer clientes para o escritório, você vai ter um grande problema, porque se não entra cliente, o seu castelo de cartas derrete. Eu te falo isso até hoje no meu escritório. Se não entra cliente todos os meses, em algum momento o castelo cai. Essa é a realidade da advocacia. A não ser que você tenha algum parente político, algum padrinho político que vai te colocar num contrato milionário, bilionário, para você prestar serviço para uma agência do governo. Aí, meu bem, aí é outra coisa. Aí você provavelmente nem está assistindo esse vídeo. Eu estou falando da maior parte das pessoas que, assim como eu, começou na advocacia sem padrinho, sem ter nada, apenas com um celular e uma câmera, gravando vídeos, sendo chamado de blogueirinho, sendo tripudiado, brincando com a nossa reputação e hoje colhe os frutos. Mas isso é para quem desenvolve isso. Não adianta você ficar gravando vídeo na internet que ninguém se interessa. Quem que é o bom escritor? É aquele que escreve muito bem, mas que ninguém lê, ou que escreve mais ou menos, mas escreve o que as pessoas querem ler. É esse advogado que você tem que ser. É esse advogado que você tem que ser. O que é procurado, o que é desejado. Deu para entender? Sem essa habilidade, nem se arrisque, porque você vai se decepcionar. Se você tem clientes, se você tem facilidade de captação de clientes, você tem um caminho tortuoso pela frente. Mas é possível vencer. Agora, se você não tem o básico, que é ter clientes, meu amigo, é só decepção. Tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não é o vídeo mais gostoso de se assistir. Eu confesso que não é o mais gostoso, mas é talvez o vídeo que você precise assistir, porque infelizmente ele é a realidade. Sem isso, você não tem advocacia. Sem isso, você está apenas sendo massa de manobra para um monte de coach ganhar dinheiro, dinheiro grande na sua loma. Tá legal? Me siga lá no Instagram, é o @paivaprof. Se inscreva aqui no nosso canal. Aqui no canal da Nova Advocacia sempre tem vídeo novo para você, vídeos de reflexão. Eu aqui não tenho nenhuma preocupação em afagar o seu ego ou de fazer um vídeo bonitinho. Aqui eu ligo a câmera, pego um tema, destrincho e essa é a marca do nosso canal. Então se inscreva aqui. Tem área de membros para quem quiser se inscrever na nossa área de membros. Também é muito barato, tem algumas aulas exclusivas lá. E tem também os nossos cursos. Se você ainda não conhece os nossos cursos na advocacia, vou deixar aqui a descrição no link da bio para você adquirir e entrar para o nosso time de alunos. Muito obrigado. Ah, detalhe, lembrando que nos nossos cursos eu não te ensino mentira. Eu não te ensino, eu não venho com esse papo de você ficar milionário na advocacia em pouco tempo. Eu vou te ensinar a advogar, eu vou te ensinar a peticionar. É isso que eu vou te ensinar e vou dar sequência. Tem outros produtos nossos que você pode desenvolver isso, mas eu não quero que você pule nenhum tipo de etapa para não gastar dinheiro e não se decepcionar. Muito obrigado, até o próximo vídeo, um beijo, abraço. Deixa seu comentário, tchau.